Bom dia, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você assistiu o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo, e agora continuamos em oração com o programa Com a Palavra. Eu sou o Padre André, aqui de Curitiba, pertenço à paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Seminário. Saúdo a todos, especialmente os paroquianos, mas também a você de todo o Brasil, que neste momento quer acompanhar, quer aprofundar a Palavra de Deus para este dia. Hoje é segunda-feira, nós lembramos sempre da ação do Espírito Santo. Spiritus quer dizer força, numa tradução mais livre. Sanctus quer dizer força de Deus. Eu tenho a minha, tenho a inteligência, posso, portanto, fazer progredir o bem com as circunstâncias humanas, mas é necessário, portanto, estar sempre atento a esta força de Deus. E por isso, então, a segunda-feira, ela é muito especial, e já entonamos ou já queremos que o Espírito Santo haja em nós, isto é, aquela voz interna, e precisamos dar razões, meditando, silenciando, para que ela nos instrua e nos dirija para o bem. Por isso, eu, com muita alegria, quero hoje fazer este programa. Inclusive o tema é muito bonito: a tua fé te salvou, e logo logo vou para o texto de Lucas 18, 35 a 43. Mas você já deixou o seu pedido de oração ou de agradecimento? Ligue aqui para nós, 41 32 21 60 60. O pessoal do nosso call center está preparado para receber a sua ligação. Não deixe de interagir conosco. Ligue agora mesmo para o número que está aparecendo na tela, e durante o dia serão rezadas nas suas intenções. E quem de nós não precisa, portanto, muito de oração? E nós temos a certeza de que um orando pelo outro, ganhamos força, ganhamos em especial esta capacidade de fazer progredir o bem. E agora então gostaria de poder oferecer o texto, que é muito bonito hoje, é da segunda-feira, é Lucas 18, 35 a 43. O assunto é o cego de Jericó. Quando se aproximava-se de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho pedindo esmola. Ao ouvir que passava, a multidão perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que calasse, mas ele gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o buscassem. Quando teve próximo, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. No mesmo instante recuperou a visão e o seguia glorificando a Deus. E o povo, ao ver isso, louvava a Deus. Esta é a palavra de hoje, a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, vamos trabalhar hoje então o cego de Jericó. Lucas situa a entrada de Jericó. Essa cidade é uma das mais antigas do mundo. Ela está bem abaixo da normalidade da geografia. Por isso é interessante, né? O ser humano, na sua existência, sempre tenta ir para o alto, mas às vezes vai
para a extremidade baixa. E por isso é muito importante perceber que Jericó tem algo muito importante, que ele é sintomático na descrição de Lucas. Jericó, portanto, está em Israel, e Jesus, antes de passar para Jericó, ou melhor, antes de entrar, ele faz a cura do cego. Por Marcos 10, 46, nós sabemos o nome do cego, é Bartimeu. E Jesus está quase no final de seu caminho antes da subida de Jerusalém. E ali ele percebe que ainda seus discípulos estão cegos. Eles estão vendo Jesus, mas estão cegos para a maior realidade, para a profundidade da realidade que é a fé. Eles não conseguem perceber a vida no seu dinamismo, nos seus desafios. Para eles agora seria tudo, eu diria, maravilha. O Senhor fazendo os milagres, caminhando para Jerusalém, e lá seria a glória. E um pouco antes acontece o anúncio chamado terceiro da paixão. Jesus explica que ele vai chegar em Jerusalém, que vai sofrer a paixão, que vai morrer, mas vai ressuscitar. Os discípulos têm dificuldades de entender. Bom, quem de nós também não tem dificuldades de entender os desafios? Por exemplo, agora em tempo de pandemia, eu lembro que muitos questionavam: Padre, mas será que Deus esqueceu de mim? Esqueceu de nós? Será que Ele não vai agir? Olha as dificuldades que passamos. Inclusive, eu participei de muitos que perderam entes queridos, e como é dolorido, que não puderam nem às vezes acompanhar, porque entrava na casa de saúde, no hospital, e dali, portanto, ia para o sepultamento. Esta dor é muito forte. Então Jesus tenta explicar aos discípulos: a vida é assim mesmo, mas não podemos desanimar. É para isso que temos a fé, para os desafios, especialmente para progredirmos no bem e nunca deixarmos de que as dificuldades da vida, os desafios, possam escurecer a nossa fé. Então os discípulos não compreendem esta visão nova do Messias e as condições do seguimento a Jesus. Estão cegos, eles necessitam de uma luz da fé para vencer a sua cegueira espiritual. É o que parece insinuar aqui Lucas neste bonito relato. E aí então aparece o cego. Parece que foi proposital, ou é a vida assim. Ele está na beira do caminho. Quem de nós não está à beira do caminho? Às vezes também com dificuldades imensas. Talvez você nesse instante está muito desanimado. As características dos últimos 10 dias foram difíceis e eu não sei o que fazer pela vida. Parece que eu não enxergo nem um passo à frente. Tudo escurece, as dificuldades não permitem que eu possa caminhar. Esse desânimo, ele é muito parecido com o cego. Isto é, ele está à beira do caminho. Ele está ali. Inclusive o cego tem uma característica ali no texto de que ele está fora da normalidade da vida. Ele nem tem muito contato com as pessoas. Ele está fora do caminho, como eu às vezes me sinto. Então hoje eu queria trabalhar muito esses dois fundamentos aqui do texto. Chamamos de fé e seguimento. São dois elementos, conceitos fundamentais do relato e também de nossa vida. Esse texto é interessante que ele é usado muito para o encaminhamento da fé de qualquer um a partir do batismo. Hoje muitas crianças são batizadas pequenas, mas na época ali dos primeiros passos do cristianismo, a maioria era adulto, se convertia. Então eles pegavam esse texto e aplicavam no caminho do catecúmeno. São 6 passos que eu gostaria de trabalhar depois no segundo bloco, que são muito interessantes, que é pressentir a presença de Deus, vencer os obstáculos como o cego, que eles queriam, a multidão dizia cale-se, e ele gritava mais ainda. Depois romper com o seu passado, ele deixou o manto, ele pulou, comprometer-se com Deus no diálogo, ele foi honesto, ele tentou conversar, e é muito interessante esse dado. Depois do contato com o Cristo, mediante esta visão nova, esta nova oportunidade, ele finalmente segue Jesus e o louva. Então esses 6 passos eu queria trabalhar. Eu acho que podem ajudar a nós no dia a dia da vida. Mas agora nós vamos passar ao segundo momento. E volto logo. E
vou tentar trabalhar um pouco mais o relato do cego de Jericó. Até mais. Voltando ao segundo bloco, estou refletindo Lucas 18, 35 a 43, e hoje eu tenho um pequeno tema chamado A Tua Fé Te Salvou. É importante este dom maravilhoso que Deus nos dá. E eu queria trabalhar de modo especial estes dois trilhos na vida de um cristão seguidor de Jesus, que é a fé e o seguimento. A fé é um dom especial, do qual eu creio na palavra de Jesus, e o segundo elemento de movimento é que eu sigo. Não adianta eu só crer, mas não segui-lo. Segui-lo significa fazer o que ele oferta, as direções, enfim, a palavra que vai fortalecendo, e aí eu vou tomando um caminho. Portanto, fé e seguimento são duas palavrinhas importantes aqui no texto. Eu só queria recuperar a geografia um pouco do texto, que ela é importante. Jericó, então, vocês já perceberam que a cidade é muito antiga, né? Ela foi a primeira que o povo de Deus, antes de entrar na terra prometida, passou. Inclusive, eles tiveram dificuldades por passar por Jericó. Até, inclusive, eles tiveram que negociar. Dizem que eles tiveram que trocar as trombetas para que os muros de Jericó caíssem. E aí eles entrariam na terra prometida. Parece que a nossa vida também. Tem que quebrar muitos muros do egoísmo, de nossa parte humana não singular, porque a humana de Adão é preciosa. Uma pessoa que é pessoa humana, ela é demais, ela é muito preciosa. Mas aqui Jericó nos lembra as dificuldades que nós temos para deixar para trás. Nós falamos assim, as coisas mais antigas nossas, né? Os nossos preconceitos, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. São dificuldades do dia a dia. E quem de nós não enfrenta? E que dificuldades? Pelo menos eu sofro muito. Porque apesar de eu trabalhar terapeuticamente, fiz muita terapia, mas mesmo assim eu tenho dificuldades de acolher o irmão, a irmã, por causa daqueles elementozinhos. Então, às vezes eu não estou acostumado, a pessoa me toca em pequenas porções e aí eu surto, eu manifesto uma condição muito dura, às vezes agrido, não consigo estar com a pessoa. Então são dificuldades que Jericó hoje traz à tona, especialmente deste cego que hoje estamos lendo no Evangelho. E por isso eu queria acentuar um pouco mais, que é um pouco a nossa condição. E Jesus quer chegar a nós. Eu lembro do meu espiritual, que era Dom Albano Cavalim. Ele foi bispo auxiliar de Curitiba, depois ele foi para Guarapuava, e depois Londrina, emérito, e já é falecido. Mas um dia, quando estava na filosofia, ele pediu: André, você faça um retiro de 6 dias e depois no 7º você descanse um pouco anotando. Mas eu falei, mas como é que eu vou fazer? Ele disse, não, faz um retiro seguinte, você designa 1 hora no teu dia. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa, eu tenho que estudar. Eu disse, nossa, mas grande coisa. Será que não é possível você tirar 1 hora só de uma semana, de 6 dias? Então foi uma luta muito grande, arranjar 1 hora. Foi a maior luta para quebrar os muros de Jericó, para que eu pudesse entrar dentro. Então era difícil. E aí o Dom Albano me falou, eu tenho um segredinho para você. Olha, para você conseguir tirar 1 hora por dia, você tem que se acostumar, tem que disciplinar. E são 3 coisas que são importantes. Primeiro,
é que você tem que aprender a rezar. Mas o que é aprender a rezar? Todo dia você entra em contato com Deus. Pode ser Pai Nosso. A minha mãe insistia quando era menino, menino, reze pelo menos meio Pai Nosso. Mãe, mas só meio Pai Nosso. Nossa, se você rezar meio, você já está bastante bem. E eu ficava admirado, mãe, mas só meio? Sim, meio é um bom começo, você vai crescer, você é pequenininho. Segundo, a mãe deu a palavra de Deus, eu preciso da instrução, eu preciso, mesmo que seja 3 minutos por dia. E depois, o meu espiritual do Albano dizia, o segredo é você fazer alguma coisa boa num dia que seja além daquilo que você já faz. Aí ele me perguntou, entendeu? Entendi. Então, rezar, procurar a palavra de Deus e fazer pequena ação de amor. É um treinamento. Mas olha, aquela hora, naquela semana foi muito difícil. Porque eu comecei a notar. Eu era meio nervosinho. Como que eu vou vencer isso? Mas ser nervoso não é problema. O problema não estava aqui. O problema é que eu agredia os outros e ficava muito mal. Depois, o meu terapeuta disse que esta agressão é como o mar. Quando ele está revoltado na ida, ele pode fazer bastante, eu diria, danos, mas na volta também. Então, quando eu agrido alguém, eu tenho dificuldades, depois eu me arrependo e fico muito mal pensando, mas eu não deveria ter feito isso, por que é que eu fiz? Então, tudo isso eu tenho que treinar, e aí então eu comecei a anotar, mas foi difícil, porque no 7º dia eu tive que fazer uma anotação, para começar um 8º dia, um novo tempo. Valeu muito. Então, eu acho que cada um, se não consegue perceber aquilo que está dentro da pessoa, tem dificuldade, portanto, de ir à frente, de modificar. Olha o que aconteceu com o cego. Ele perguntou, o que está passando aí? É Jesus. E foi a grande notícia que eu sempre teve. Minha mãe, meu pai, meus catequistas, todos tentaram dizer, Padre André, Jesus está passando, cuidado. A minha mãe me deu, quando era um pouco mais pequeno, um quadrinho onde havia um homem batendo numa porta. E ela disse, estude menino. Eu fui, mas era meio preguiçoso. Então um dia ela me cobrou várias vezes, até que eu achei o santinho de novo e falei, mãe, mas não tem nada de especial esse santinho, o que a senhora quer? Mas olhe direito. Então ela diz, daí eu falei, pois é mãe, tem um defeito, não tem a fechadura. Daí a mãe falou, é porque você é que vai mandar, a porta só se abre pelo lado de dentro, o Senhor bate. Então é importante perceber a vinda de Jesus, e o cego percebeu, e começou a gritar, ir até atrás, isso é muito importante. Depois ele teve uma evolução, primeiro filho de Davi, e depois Senhor, ele já reconheceu. E ali então se concretiza uma fala bonita, que é o que nós dialogamos com Deus, nós colocamos as nossas intenções, nós dizemos o que está acontecendo conosco. E pedimos exatamente a maior dificuldade. Ele pediu a visão, mas ele ganhou mais. Pode ver o texto de hoje, diz, a tua fé te salvou. Claro, recuperar a visão para enxergar as pessoas muito bem, mas enxergar a presença de Deus nelas e nos fatos da vida é outra coisa. Por isso então, tua fé te salvou. E isso é importante. E depois então, evidentemente que ele segue Jesus pelos caminhos da vida, vai louvando, vai dando o seu testemunho, e esta maior alegria, quando eu posso fazer algo por alguém, porque às vezes eu posso modificar muito pouco no outro, mas a alegria é muito grande. Então agora eu vou terminando logo esse segundo momento, e depois vamos nos preparar para o terceiro, para o momento da adoração eucarística. E daí eu vou trabalhar os 6 passos que a comunidade inicial fazia no trajeto do catecúmeno. Mas agora, direto do auditório de Jesus das Santas Chagas, temos um recadinho para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Padre André. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Hoje é o último feriado antes do Natal. O ano passou voando, mas os quilos que você prometeu perder em 2021 estacionaram aí no seu corpo? Ah, então é por isso que você não foi aproveitar a praia nesse feriado, né?
Pare de besteira, vamos aí te livrar de toda essa gordura assim. O ActiNutri vai te ajudar a eliminar todos esses quilos de uma vez por todas e ter um 2022 com o corpo e a saúde que você sempre sonhou. E hoje tem promoção especial do nosso plantão de feriado, hein? Já vai ligando no 0800 006 4242 enquanto eu mostro o antes e depois incrível da Aldri. Vamos conferir aqui, ó, no telão? Já vai aparecer. Olha só a diferença, gente, 23 quilos a menos. Olha o rostinho dela, bem mais fininho, cintura bem fininha, quadris menores. É isso aí, incrível. Ela é mãe de 2 filhos lindos, ela é aqui de São José dos Pinhais. Quanta diferença, e você também vai emagrecer. Só mesmo um produto de altíssima qualidade e tecnologia como o ActiNutri para fazer isso por ela e vai fazer por você também. E ó, para ficar com essa cinturinha igual da Aldri, fininha, basta você ligar agora no 0800 006 4242 e ser um dos 20 primeiros a levar totalmente de graça o nosso incrível Afina Cintura. É isso mesmo, comprou o Act, leva totalmente de graça o Afina Cintura da Flora Vita, mas tem que ligar agora, 0800 006 4242, um desconto especial e a medalhinha também para você de presente. Vamos agora para o intervalo comercial, a gente já volta. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nesse terceiro bloco do programa Com a Palavra, queremos estabelecer contato com o Senhor na Eucaristia, alimento celeste. Ele deixou essa preciosidade para que pudéssemos nos alimentar espiritualmente. Necessitamos do alimento de cada dia, ele é essencial. Tomar um bom café, alimentar-se adequadamente e com porções adequadas da mesma forma. E espiritualmente também necessitamos, o ser humano para crescer espiritualmente precisa alimentar-se. E por isso então a Eucaristia é um sacramento, eu diria, central de nossa fé cristã. Ali está Jesus que se doou e queremos estabelecer contato. Os santos dizem, o Cristo entra, eu comungo, mas a maravilha é que eu se torno mais parecido com Ele a cada dia, porque assim eu vou transformando a minha vida naquilo que Ele falou. E portanto comungar o Cristo, mas ficar ainda com a minha vontade, isto é, com a minha vida, evidentemente que eu vou cedendo ao mal e ao mesmo tempo não consigo percorrer o caminho, crescer espiritualmente. Agora, na medida em que eu vou conhecendo a mensagem de Jesus, aquilo que Ele diz, evidentemente que quando eu comungo, eu vou estabelecendo um contato vital com Cristo, isto é, eu me assemelho cada vez mais a Ele. Impressionante São Francisco de Assis, o carinho que ele tinha, o amor que ele tinha a Jesus eucarístico era impressionante. Mas olha que ele mudou totalmente a vida e a fez parecida com Cristo. Então hoje, este é o maior dom quando adoramos Jesus. Nós estabelecemos contato com o Senhor e adoramos porque Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo queremos pedir a graça de ouvir e parecer-se mais com Ele. E que Ele alimente profundamente o nosso ser. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Hoje, nos 2 blocos que antecederam, eu trabalhei o cego de Jericó. O tema, a tua fé te salvou. Eu trabalhei o texto de Lucas 18, 35 a 43. A tua fé te salvou. E agora eu queria fazer uma pequena oração, um pequeno louvor, porque o cego não só readquiriu a visão, aquela que é essencial para ver o mundo, as maravilhas de Deus, a criação de Deus, mas ele viu mais ainda. Ele teve o seguir Jesus para passar pela morte e aí sim adquirir a vida eterna. E este seguimento é importante perceber que nós temos um tempo nesta vida. Por que não caprichar? Por que não viver decentemente, da melhor maneira possível, apesar das nossas fragilidades, são muitas, mas para isso temos a palavra, temos o apoio dos amigos, temos a Eucaristia. Então, hoje é necessário, portanto, fazer um pedido de que a gente, existencialmente, nos anos que Deus nos dá, percorrer o melhor caminho, situar, tomar consciência, porque depois é para sempre. E esta passagem ela tem que ocorrer. Ontem, inclusive, nós meditamos quando o Evangelho dizia, Jesus dizia que tudo vai se acabar, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair, parecia o fim do mundo. E de fato eu até recebo pela mídia, muitas informações pedindo, padre, é verdade que vai acabar o mundo? Eu acho que, não sei, eu não saberia. Até gostaria de cobrar daqueles que já disseram que naquele dia o mundo iria acabar e não acabou. Acho que deveríamos cobrar isso duramente, porque alguns querem tumultuar a situação do ser humano. Não, o correto é situar que vai ter sim um fim de mundo. Não aquele, o sol sim está diminuindo, a ciência diz que um dia pode terminar e talvez não sabemos que pode amanhã terminar. Mas o Evangelho de ontem dizia que nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe. Então nós não temos sabedoria para saber quando vai terminar da forma que às vezes imaginamos. Agora, para o Padre André vai terminar. Um dia eu vou morrer. E portanto o sol vai se escurecer para mim, as estrelas não vão mais brilhar, e acabou a vida, e eu vou estar diante de Jesus, como diz, o Filho do Homem vai aparecer. E o que eu vou levar para Ele? A minha vida, o que eu fiz. Então, se eu não fiz nada nesta terra, vou de mãos vazias, e aí então é terrível. E diz lá o texto que os bons vão para perpetuar a eternidade, e os maus vão para o castigo, é o que diz o texto e é verdade. Bom, se é para assustar o ser humano, então assuste para cada um para o seu dia, e não para o fim do mundo geral, que apavora muita gente. Não, o certo é preparar-se, porque daqui a instantes pode ser que eu já não viva mais. E portanto, eu preciso estar atento a fazer aquilo que é normal, com simplicidade. E por isso então, este texto de hoje, do cego de Jericó, é importante que eu enxergue isso no dia a dia, a minha condição de vida. E por isso vamos pedir esta graça. E agora eu queria, numa pequena breve oração, terminar um pouquinho esse texto de Lucas 18, 35 a 43, com esse tema, a tua fé te salvou, para que eu possa progredir no bem. Bendizemos-te, ó Pai, pelo coração de Cristo, aqui presente no Santíssimo Sacramento, que em Jericó teve pena do cego do caminho, imagem da humanidade necessitada da luz. Inclusive, fazemos nossos os seus gritos de fé e de súplica, invadem no Senhor as trevas da incredulidade e acorrentam-nos as nossas supostas seguranças. Faz, Senhor, que o teu amor desperte a nossa fé, curando a nossa cegueira, para poder ver tudo com os olhos novos da fé, os critérios de Jesus, da palavra de Deus. Assim seguimos impulsionados pela força de tua ternura, como os homens e mulheres novos, guiados pelo teu Espírito. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores
sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E agora gostaria ainda de trabalhar aqueles 6 pequenos passos dos catecúmenos, que tem uma certa importância nos primórdios da igreja, e por isso quero pedir esta graça de poder pressentir sempre a presença de Deus nos acontecimentos, como o cego que percebeu, vencer os obstáculos que lhe apresenta o mundo, dizendo: ó Padre, você vai para a igreja, vai para a missa, o que é isso? Podem até ridicularizar, você reza, mas por quê? Isso aí não tem importância. Então o mundo pode, eu diria, corromper esta iniciativa do ser humano, mas não permita. Saiba, como Noé, que apesar de tudo, construiu a sua arca na montanha, mas quem esteve dentro da arca salvou-se e os outros não. Então evidentemente que a minha barca da fé, a minha comunidade, a minha igreja, tudo isso tem importância. A minha família, o grupo de amigos dos quais eu seleciono para poderem me ajudar, eu diria que são as arcas da vida, as grandes barcas da fé. Então vencer estes obstáculos que nos rodeiam, que querem silenciar, querem dizer que não vale a pena ir buscar a fé, buscar a palavra, porque isso custa, tem que converter-se, tem que seguir o caminho do bem, e parece que o caminho do mal é mais fácil. Enfim, romper com o passado, despojando-se de tudo, dos pecados, de tudo aquilo que não faz bem para o ser humano. Na segunda parte do bloco eu trabalhei quando eu tive que descrever os meus defeitos, aquilo que não me permitia eu estar bem com os outros, as preguiças, os fechamentos. Também tive que conhecer minha história, as minhas fragilidades, as minhas inseguranças, e assim a possibilidade de eu melhorar. Mas eu fui buscar muito a palavra de Deus. Terceiro, comprometer-se a fundo com o diálogo de Deus. Precisa todo dia ter um momentinho para agradecer, para fazer uma prece, para perceber a presença de Deus no dia a dia. Ontem, muito interessante, uma senhora, no fim da missa, ela me disse: Padre, hoje eu percebi o quanto Deus está presente em minha vida. O que aconteceu, minha senhora? É que eu vinha para a missa, interessantemente, e eu quis passar a rua. E olhei para os lados, mas eu não vi nada. Então, comecei o caminho para o trânsito, para percorrer até o outro lado da rua. E de repente uma moto passa. Ela fez vento em mim, mas ela não me pegou. E ela disse assim: ali eu senti muito a presença de Deus. Mas o que aconteceu? Ela falou assim: olha, quando eu dei o passo primeiro, porque era uma calçada, eu me desequilibrei levemente. E eu ia dar o segundo passo, eu dei, mas parece que alguma coisa me fez eu retroceder. E esse palmo que eu voltei foi o suficiente. É uma leitura que ela fez. Outros que não acreditam podem dizer: isso foi mero acaso. Olha para ela como foi bonito. E ela veio, ela chorou na missa, depois eu entendi por quê. Porque diz assim: Deus me ama profundamente. Então é um momento que ela teve precioso, e nós temos quantos? Então, comprometer-se a fundo com o diálogo de Deus. Deus sempre pergunta: Padre André, o que você quer mesmo? Nossa, se eu fosse para falar de todas as minhas, o que eu quero, mas eu preciso selecionar. Principalmente não aquilo que eu quero pela minha vontade, mas aquilo que eu quero mudar. E o meu espiritual sempre dizia: ó Padre, para que você tenha vida boa, para que você tenha um carro, boa casa, isso você vai fazer, com a tua inteligência. Agora, sair do pecado, não entrar nos vícios, sair do caminho do mal, isso precisa da força de Deus. E é neste momento que você tem que pedir. Aí eu entendi, porque senão eu pedia coisas para mim, mas o mais importante é pedir para que eu possa modificar o meu interior. Contato com Cristo para pedir então, não só as coisas, a mudança, mas uma visão nova. E finalmente, seguir Jesus, estar no caminho dele, dizer que ele é importante, e aí todo dia eu sigo.
graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E agora então cada um se prepara para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Ela é importante para poder dar esta força no dia de hoje para todos e adquirir a força da fé, a força da visão nova, a visão nova para caminhar mais um pedaço e transitar na vida da melhor maneira possível, porque nos espera a eternidade. Amém.